Antes disso, vamos agora então com a próxima sessão sobre os aspectos gerais da locação do condomínio, assunto esse que será abordado pelo diretor de condomínio e locação da ABAD, Dr. Marcelo Borges. Bem, boa tarde novamente a todos. É uma honra participar do 16º Enil, uma honra participar do primeiro Enil de Carlos Samuel como presidente da ABAD, ele que foi um idealizador junto com o Rômulo Cavalcante Mota deste evento, desse encontro entre inquilinos e locadores. Já falei do Enil já algumas vezes e sempre renova a satisfação de estar junto com novas diretorias. Agradeço ao Carlos Samuel por ter me convidado a continuar na diretoria da ABAD. É um prazer agora estar junto com você, né? Já estive junto com outros presidentes e agora é um prazer e uma honra estar junto com você nessa empreitada de dirigir tão importante associação do nosso mercado carioca e, por que não, nacional, né? É uma honra estar aqui nesse Enil e o desafio que me cabe é falar sobre aspectos gerais da locação no condomínio, porque às vezes a gente esquece que o inquilino faz parte do condomínio também quando há transferência da posse. Apesar da locação de prédio urbano, para a gente falar do aspecto um pouco mais polarizado desse tipo de relação acontecer já há muitos anos, a gente ainda vê práticas um pouco preconceituosas na convivência do locatário no dia a dia do condomínio edilício. Isso é uma grande pena, né? Porque a gente vê inquilinos às vezes colaborativos, inquilinos participativos, que podem ajudar no dia a dia da administração condominial, podem ajudar no cotidiano da administração condominial, mas são um pouco alijados, né? São um pouco afastados, né? A impressão que dá que parece que é uma doença, né? As pessoas falam aquele morador do 101, mas ele é inquilino, né? Parece que ele é um doente, né? Parece que é um pejorativo, né? Quem mora aqui é 201, 301, 400, mas aquele é inquilino, né? É uma doença, né? Parece uma pessoa que está com uma marca, né? Com uma marca ruim, né? No seu corpo. Isso tem que acabar, né? Na verdade, isso tem que acabar. E a primeira coisa que faz com que isso tenha que acabar é a convivência. É inafastável que você vai viver com o inquilino ali quando o proprietário opta em alugar o seu imóvel, em locar o seu imóvel, uma opção absolutamente ilícita, prevista em lei e necessária, né, para que a habitação ela se perpetue, necessária para que o déficit habitacional ele realmente se erradique aqui no país. E quando o proprietário opta em alugar o seu imóvel, opta em dar o seu imóvel em locação, ele transfere totalmente a posse desse imóvel para o locatário que aceita essa locação, que aquece com essa locação, que se interessa por essa locação. E essa transferência possessória, essa transferência de posse, a primeira apresentação que a gente faz inclusive no aspecto da divisão dessa posse. Porque o proprietário ficará com a posse indireta do imóvel, evidentemente, e o locatário com a posse direta do imóvel. E essa posse direta do imóvel é transferida não só a posse da unidade autônoma, da unidade imobiliária usada de forma ostensiva pelo locatário, como também das partes comuns. Quando a gente reside no condomínio edilício, a gente reside num caráter dúplice de propriedade. A gente reside numa duplicidade de propriedade convergindo no mesmo organismo, convergindo no mesmo corpo. É esse caráter dúplice de propriedade que revela o aspecto jurídico de um condomínio edilício. O artigo 1331 do Código Civil, ele é bastante claro ao informar que há condomínio edilício quando há partes comuns e partes individuais, quando há partes comum, propriedade comum e propriedade individual. Então, quando o locador ele aluga o seu imóvel, loca o seu imóvel, ele aluga também as duas propriedades. Ele transfere a posse dessas duas propriedades, não só da propriedade autônoma, como também da propriedade comum.
E eu faço essa abordagem para erradicar algumas dúvidas que às vezes surgem, e essas perguntas, elas ainda me são dirigidas no cotidiano da nossa vida profissional. Marcelo, o inquilino, o locador alugou o imóvel, mas ele quer frequentar a piscina do prédio, né? Ele quer frequentar a sala do prédio. O locatário está lá residindo no imóvel, mas o locador se vê no direito de ainda transitar e frequentar a piscina do prédio, frequentar a sala do prédio e as demais áreas comuns, principalmente de lazer, que o condomínio disponibiliza para aquelas pessoas que residem no imóvel. E a pergunta que me é dirigida, e esse efeito básico cotidianamente, constantemente, isso pode o locador, o inquilino estar lá, agora os dois estão frequentando, não só inquilino como locador estão frequentando a piscina do prédio. Isso pode acontecer? Evidentemente que não. Quando há transferência da posse da unidade, até pelo caráter dessa situação condominial edilícia, parágrafo 2º do artigo 1331, é claro, ao apresentar no elenco meramente exemplificativo, que são partes comuns. Diminuir um pouco o microfone, é isso mesmo? Estava muito alto? Eu falei muito alto. É porque, ao contrário do Dr. Silvio Capanema, eu torço para um time, estou um pouco entusiasmado, né? Porque evidentemente, né, o Dr. Silvio Capanema está aqui, é uma ousadia falar de uma outra agremiação esportiva carioca, se não o Flamengo, mas vou me permitir aqui ousar, né, e falar do meu querido Alvinegro, recentemente campeão estadual do Rio de Janeiro, em virtude desse título. As palmas que lhe deram horas antes, não vi, foi um silêncio absoluto aqui na plateia. Não tem nenhum alvinegro aqui, não? Sim. Foram três palmas. Né? Tá bom, não tem menor problema. O importante é o título que nós ganhamos, que o rubro-negro, carioca e outras agremiações buscam ainda este ano, mas neste ano nós fomos já gravados, carimbados com uma faixa. É como se o ano já terminasse pra gente, né? Não tem o menor problema, porque algo já foi conquistado pela agremiação alvinegro, e portanto talvez esteja falando alto demais, porque me veja no Maracanã, como estava no jogo Botafogo e Vasco, né? Que tem demais, talvez isso tenha me entusiasmado um pouquinho mais. Estava falando na frente do rubro-negro com um fanático como esse, mas vou falar um pouco mais baixo, mais ponderadamente, para que as pessoas não fiquem com os ouvidos, os tímpanos, né, exauridos ao final aqui da minha fala, ok? Bem, então essa transferência possessória inibe, eu estava falando no parágrafo 2º do artigo 1331, que ao apresentar o que são partes comuns do condomínio, que são áreas comuns, que é propriedade comum do condomínio, é claro, é informar que elas são indissolúveis, não são ali, não poderão ser alienadas separadamente e são indissolúveis. E esse caráter de não separação, ela inibe que o proprietário do imóvel, quando loque o seu apartamento, também utilize as áreas comuns do prédio. Ele transfere as duas propriedades, a posse das duas propriedades, da área comum, da propriedade comum e também da propriedade autônoma, da unidade imobiliária. Portanto, é absolutamente ilícita essa vontade do locador ainda se servir das áreas comuns do prédio, piscina, sauna e qualquer área recreativa, quando ele aluga o seu imóvel. O condomínio pode muito bem proibir e cercear a entrada do proprietário quando a locação é feita, porque a posse dos imóveis, a posse dessas duas áreas está evidentemente transferida. E aí eu vou passar a apresentar esse aspecto geral da locação do condomínio, secando três situações, né, que talvez venham evidenciar o quanto é importante a convivência do locatário nos condomínios edilícios. Não só o aspecto jurídico-administrativo, que o inquilino poderá exercer em algumas situações, e no cumprimento de deveres patrimoniais e extrapatrimoniais, aqueles deveres materiais e aqueles deveres imateriais que estão voltados ao sagrado dever de convivência do locatário. Na questão dos deveres patrimoniais, dos deveres materiais do locatário vivendo em condomínio, a lei de locações, a lei inquilinária, que foi tão bem dissecada aqui, festejada, como é sempre festejada, ela foi muito sábia ao estabelecer lá no parágrafo único do artigo 22
da Lei 8245 e no parágrafo 1º do artigo 23, também do mesmo diploma, a separação das obrigações pecuniárias do locatário com relação ao cumprimento das despesas condominiais. E por uma questão de aspecto da natureza dessas despesas, o artigo 22, parágrafo único da Lei 8245, informa que as despesas denominadas como extraordinárias deverão ser custeadas e deverão ser pagas pelo proprietário do imóvel, pelo locador do imóvel. E está lá o parágrafo único desse artigo 22, elencando, no elenco evidentemente exemplificativo, não exaustivo, não taxativo, que seria realmente um ato hercúleo, né, dos legisladores. Aí o Silvio Capanema foi um dos coautores da Lei 8245, elencar todas as despesas extraordinárias. Ali o elenco é meramente exemplificativo de despesas que têm uma natureza de valorização predial, que tem uma natureza de trazer um benefício, um valor àquela unidade patrimonial. Portanto, devem ser custeadas por quem melhor se aproveita economicamente dessas despesas. E essas despesas têm por natureza o quê? Tem por natureza aquisição de bens para o condomínio, pintura e reforma da área externa, das fachadas externas do condomínio, constituição de fundo de reserva, que são fundos que são destinados para a arrecadação de obras futuras ou de projetos futuros do condomínio, enfim. Esse parágrafo único do artigo 22 elenca essas despesas que foram denominadas como extraordinárias e que devem ser custeadas mesmo quando o imóvel está alocado, mesmo quando o imóvel está alugado pelo proprietário do imóvel. E o parágrafo 1º do artigo 23, o artigo seguinte, informa quais são as despesas chamadas ordinárias do condomínio. Evidentemente, lógico, também no elenco meramente exemplificativo e não taxativo, não exauriente, porque estão várias despesas ordinárias que podem ser previstas no cotidiano administrativo no condomínio. Informa lá no artigo 23, parágrafo 1º, que as despesas chamadas ordinárias devem ser custeadas pelo inquilino, pelo locatário do imóvel. E se a gente for se debruçar na natureza dessas despesas, elas estão intimamente ligadas ao uso das áreas comuns, estão intimamente ligadas ao modo como você utiliza dessas áreas comuns, a conservação das áreas comuns, o pagamento de salários empregados que servem àquelas pessoas que transitam na unidade habitacional e também nas partes comuns do prédio. Enfim, são despesas, pintura interna do condomínio, essa confusão saber se faz, né, na separação das duas reformas de dois ambientes importantes no condomínio. O artigo 22 fala que a pintura externa deve ser custeada pelo proprietário, e o artigo 23 fala que a pintura interna ou reforma interna deve ser custeada pelo inquilino, morador do imóvel. A gente pode fazer um raciocínio da intenção dos legisladores, foi porque na pintura externa não há nenhum tipo de atuação do morador para que pereça, né, para que aquele espaço ele se deteriore. É a ação do tempo, são intempéries, né, não há uma atuação direta de quem mora, para que haja um perecimento dessa área. Agora, a pintura interna, elas são corredores, são as áreas comuns, são as áreas de trânsito das pessoas, aonde há aí sim um potencial de uso, um potencial de utilização que possa gerar algum tipo de perecimento, algum tipo de deterioração, que aí sim é muito mais justo que de quem mora, de quem transita, custear esse tipo de despesa. Então, as extraordinárias, artigo 22, proprietário do imóvel; as ordinárias, artigo 23, locatário do imóvel, para a gente falar desse caráter de obrigação patrimonial, de obrigação material do locatário vivendo no condomínio. Com relação à relação jurídica administrativa do locatário do condomínio, eu aqui destaquei duas situações bastante importantes no dia a dia do locatário do condomínio edilício. A primeira é com relação à estrutura da administração de um condomínio edilício. O condomínio edilício ele tem uma estrutura de funcionamento, né, que pode ser muito bem identificada, né, como a Assembleia de Condomínio, que talvez esteja ali no topo da estrutura da administração de um condomínio, o órgão máximo soberano na exteriorização das decisões, das deliberações dos condôminos, da vontade dos condôminos. O síndico do condomínio, que exerce aí o poder executivo,
o mandatário das ordens emanadas pela Assembleia, pelas convenções, pelos regulamentos, pelos estatutos internos do condomínio, e os conselhos, né, que são órgãos de assessoria ao trabalho do síndico, ao trabalho da administração do condomínio, conselhos esses, conselho consultivo, previsto na Lei 4.591, e conselho fiscal, previsto no artigo 1356 do Código Civil, e talvez outras comissões que possam ser criadas, engendradas em assembleias para auxiliar o síndico no cumprimento das funções administrativas. Então, dentro dessa estrutura administrativa de um condomínio, vamos identificar aonde se encaixa o locatário nesse tipo de função. Primeiro, o síndico. O artigo 1347 do Código Civil informa que a Assembleia escolherá um síndico condômino ou não, que poderá administrar o condomínio por prazo não superior, por mandato não superior a 2 anos e com previsão de sua reeleição por tempo indeterminado. Então, o dispositivo é muito claro, isso já era uma prerrogativa da legislação anterior, a 4.591, que lá no artigo 22 também informava a possibilidade do condomínio ser gerido, ser administrado por um condômino ou não. O artigo 1347 do Código Civil, ele consolidou essa possibilidade, informando a possibilidade do condomínio da Assembleia escolher um síndico que poderá ser condômino ou não. Ou seja, se poderá ser condômino ou não, o locatário é uma pessoa que pode muito bem ser síndica do condomínio. O locatário vivendo no condomínio, candidato a síndico do condomínio, ele está enquadrado como naquelas pessoas não condôminas, não proprietário. Condômino, a gente sabe, é aquela pessoa que exerce o codomínio, que exerce a copropriedade. Então, locatário e condômino não é uma confusão que as pessoas fazem, né? Locatário e condômino. Não, locatário e condômino não é. Mas como a lei informa a possibilidade do síndico ser um não condômino, abre a possibilidade da Assembleia escolher um locatário para ser síndico do condomínio. Da mesma forma como a Assembleia pode escolher, isso vem crescendo no Brasil como um todo, o síndico externo, né, chamado, denominado síndico profissional, nome este que eu venho criticando em razão de síndico para mim não é profissão, síndico para mim é uma atividade. Síndico, para mim, é exercício de mandato, não é profissão. Portanto, o termo profissional, como tem sido qualificado, o síndico externo, me parece um termo atécnico para identificar essa pessoa que é escolhida pelo condomínio através da Assembleia específica. Mas, tratando de novo do locatário, é o locatário, então, que abre a possibilidade de ser síndico do condomínio em razão do que dispõe o artigo 1347. Cuidado que a gente tem, cuidado que a gente informa, alerta, é que essa norma é uma norma de caráter dispositivo, né? De caráter dispositivo. Ela fala que a Assembleia poderá escolher o síndico condômino ou não. Se poderá, cabe a convenção do condomínio nessa estrutura, na estrutura jurídica desse ato normativo, que é a convenção do condomínio, e ali o artigo 1334 do Código Civil, ao elencar as cláusulas obrigatórias de uma convenção do condomínio, diz lá a forma de administração do condomínio, está lá no artigo 1334, um dos seus 5 incisos, é competência da convenção do condomínio estabelecer a forma de administração do condomínio. Pode muito bem a convenção restringir a administração do condomínio à figura de um condômino. Isso acaba sendo até muito comum em muitos condomínios, que restringem e dizem que o síndico só poderá ser condômino, não poderá então ser uma outra pessoa que não condômina no condomínio. Quando isso acontece, quando a convenção assim estipula, o artigo 1347, como uma norma dispositiva, a convenção acaba inibindo que o locatário ou qualquer outra pessoa possa ser síndica do condomínio. Mas nas convenções antigas, isso vem acontecendo, esse tipo de limite é muito comum. Não é mais comum nas convenções mais modernas, nas convenções atuais. Nas convenções antigas, esse limite do exercício do cargo do síndico ou condômino acaba sendo uma norma mais comum, uma norma mais ordinária.
A indagação que se faz é a seguinte: Marcelo, estou diante de uma assembleia de condomínio, na qual, neste condomínio, a convenção estabelece que a administração será exercida por um síndico obrigatoriamente condômino, e a pergunta que se faz na assembleia é quem é candidato ao síndico do condomínio, e o mesmo silêncio que eu vi aqui da plateia para pedir pausas do Botafogo há nessa assembleia, ou seja, ninguém se candidata a ser síndico do condomínio. Ninguém. Há um silêncio sepulcral, né, e ninguém se candidata a ser síndico do condomínio. E aí o locatário se candidata, está presente na Assembleia. Daqui a pouco eu vou falar sobre a presença do locatário na Assembleia. Locatário presente na Assembleia, bem, se ninguém quer ser síndico do condomínio, eu aqui me candidato a ser o síndico do condomínio. Mas não pode, porque a convenção diz que o síndico só poderá ser condômino. É uma norma convencional. Para lhe eleger, nós temos que alterar a convenção do condomínio, lá pelo Código de 2/3, pelo que informa o artigo 1351 do Código Civil. A indagação, essa pessoa que dá esse tipo de abordagem está correta? Eu digo que não. Né? Essa norma que restringe a administração, essa norma convencional que restringe a administração do condomínio ao síndico, é uma norma para ser adotada, e o destinatário dessa norma são os próprios condôminos através da Assembleia. Se a própria Assembleia, através da manifestação de inércia, de omissão, de impossibilidade, ou desinteresse dos próprios condôminos, eles estão relativizando a norma convencional, abrindo a possibilidade de eleição ou escolha de um não condômino. Então não há a menor necessidade de criarmos um caminho árduo, desnecessário e hercúleo de alterar a convenção condominial para eleger ou escolher um síndico não condômino, uma vez que os destinatários da norma estão abrindo mão e relativizando o seu pleno exercício, sua plena eficácia. Então, neste exemplo que eu dei, e eu tenho dito isso porque isso tem acontecido com alguma intensidade, né? O condomínio pode muito bem, a Assembleia pode muito bem escolher e eleger um não condômino, e esse locatário que se apresentou como candidato pode perfeitamente ser eleito pela Assembleia sem a necessidade de nós alterarmos essa convenção condominial. E desse, de novo, né, encaixando o locatário no aspecto jurídico administrativo do condomínio. Conselho, o artigo 1356, vamos contar antes o artigo 23 da Lei 4.591. A Lei 4.591, 64, que, né, de forma consolidada, o entendimento que se tem é que ela foi derrogada pelo Código Civil, não abrogada, ou seja, ela foi revogada parcialmente, né, e não revogada na sua plenitude, nos artigos 1º a 27, quando o Código Civil entrou em vigor. Então, a Lei 4.591 continua viva num diálogo de fontes nas situações jurídicas não tratadas de forma positiva pelo Código Civil. E o artigo 23 da Lei 4.591, ele apresenta o Conselho Consultivo. Não existia conselho fiscal de forma positivada e nenhum diploma legislado apresentando o conselho fiscal. O que existia era o conselho consultivo, lá do artigo 23 da Lei 4.591. E o artigo 23 fala que a Assembleia elegerá um conselho consultivo composto por 3 condôminos, por mandato não superior a 2 anos, tendo o papel de assessoria à administração do condomínio, e o parágrafo único informando que a convenção poderá atribuir outras funções ao conselho consultivo. Então era muito comum que o conselho consultivo, que já tem uma função precípua de assessoria ao síndico, a convenção estabelecesse outras atribuições, dentre elas também a de fiscalização das contas do condomínio, apesar de não ser essa a função precípua do conselho consultivo pelo caput do artigo 23. Mas, além dessa função de assessoria e de outras que a convenção estabelecer, fica claro ali pela redação do artigo 23 que a intenção era de que houvesse limitação ao exercício do cargo de conselho consultivo a condôminos. Ali é clara, né? Conselho consultivo composto por 3 condôminos, inibindo, portanto, aí já não é uma norma dispositiva, é uma norma cogente, né, inibindo que o conselho consultivo fosse formado por não condôminos, por locatários ou por qualquer outra pessoa. Veio o artigo 1356 do Código Civil e trouxe novidades. O artigo 1356 ele apresenta um outro conselho,
que já existia, né, em algumas convenções escritas, mas não de forma positiva, né, do direito positivo. Veio o artigo 1356 e apresenta o Conselho Fiscal, que diz lá, né, que a Assembleia poderá, o condomínio poderá ter um Conselho Fiscal composto por 3 membros, cujo mandato não poderá exercer por 3 anos, competindo efetivamente, precipuamente, exclusivamente fiscalizar as contas do síndico, sem nenhuma outra atribuição, né? E aí vem, vamos lá, Conselho Fiscal composto por 3 membros. Não houve uma qualificação, uma identificação desses membros como sendo condôminos do condomínio. E se a gente for, né, fazer um exercício aqui na regra de sistemática do Código Civil, nos outros dispositivos, quando o legislador quis dirigir a norma a um condômino, ele assim o fez. Então, quando ele abre flanco para que o Conselho Fiscal seja composto por 3 membros, abre a possibilidade de um não condômino também fazer parte do Conselho Fiscal. Evidentemente, caberá à Convenção do Condomínio limitar ou não. E aí eu faço uma seguinte reflexão, principalmente para aquelas pessoas que estão elaborando convenções, etc. E tal. Então ficou muito claro, né, que nós temos 2 conselhos na norma positiva, no direito positivo: o Conselho Consultivo do artigo 23, da 4591, e o Conselho Fiscal do artigo 1356 do Código Civil. Esses 2 conselhos previstos na legislação, 2 conselhos possíveis de serem eleitos, possíveis de serem previstos em qualquer convenção condominial do Brasil. Ok? No momento, então, né, da gente escrever a quem pode fazer parte do Conselho Fiscal, que as convenções elas permaneçam dando a liberdade que a lei deu, de possibilitar que o Conselho Fiscal seja composto até por não condôminos. Liberdade esta que o Código Civil deu no artigo 356. E eu falo isso porque aí vem a minha experiência de dia a dia em assembleias de condomínio, de participar de assembleias de condomínio. São 27 anos participando de assembleias de condomínio, apesar dessa aparente lucidez, né, eu consegui me manter um pouco lúcido, apesar de 27 anos frequentando assembleias de condomínio. A gente vê com muita dor, né, de forma penhorada, o comportamento de alguns condomínios, de muitos condomínios, até no dia a dia, na eleição do Conselho Fiscal. E esse vício, e aí vem quase com um desabafo cidadão, esse vício a gente carrega até hoje, quando a gente vai votar em sufrágios oficiais, né, que nós somos convocados a fazer. Eu faço essa retórica porque talvez, não vou perguntar quem se lembra, né, que seria uma maldade, mas poucas pessoas se lembram talvez da pessoa que votou no último parlamento, né, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador. Mas provavelmente todos se lembram do último governador que votou, do último prefeito que votou, do último presidente que votou. Isso eu tenho certeza. Agora, do último vereador, do deputado federal, do último deputado estadual, ou até do último senador talvez seja um pouco mais fácil, porque são poucos candidatos, né? Talvez poucas pessoas tenham memória disso. As pessoas às vezes votam pelo santinho que lhe dão, né? Vão votar na urna eletrônica sem saber sequer que candidato votarão ali para o parlamento. E aí vem alguém com um santinho lá: você tem candidato? Não, né? Então aqui, isso aqui ele é bom, é bonito, né? Então vai lá, bota o número do cara, estou eleito, cumprir o papel cidadão. Isso a gente carrega para o microcosmo social que é o condomínio de início. O condomínio, eu diria que é a segunda célula organizada da nossa sociedade. A primeira família, evidentemente, né? A família é a primeira célula organizada que nós temos. A segunda é o condomínio. A gente aprende muita cidadania morando em condomínio. Quem opta em morar em condomínio aprende muito de cidadania morando em condomínio. Aí a estrutura de viver, a estrutura de atender normas, de cumprir normas, cumprir regras, exercer direitos, cumprir deveres, está na convivência diária e cotidiana do condomínio desde pequenininho, quando joga bola no playground daquele prédio. É ali que a gente aprende a viver em cidadania. E aí que a gente vê, quando a gente vê algumas votações em assembleia, principalmente quando o prédio tem chapas, há oposições, etc. e tal, fulano é candidato a síndico,
a candidata síndico, vem a votação, a massa condominial está lá toda ela mobilizada, aí finalmente o presidente apresenta o resultado da votação para síndico, foi eleito o síndico fulano, né? Aí tem aquelas palmas efusivas para o eleito, evidentemente da ala, né? Da ala que era da bancada eleitoral daquele síndico que foi eleito, e daqui a pouco a Assembleia começa a se esvaziar, vai todo mundo embora, e o presidente ali, calma gente, tem um conselho fiscal para ser eleito, qualquer um, não precisa não, qualquer um, vem aí qualquer um, então não vai embora, né? Dando uma importância absolutamente nenhuma, né, para a eleição do Conselho Fiscal. A gente vê isso até hoje. A gente bota ali, né, quem quer fazer parte do Conselho Fiscal? Desculpa o nome que eu vou utilizar, mas é uma figura evidentemente retórica, né? Dona Maria, a senhora quer fazer parte do Conselho Fiscal? Eu quero, né? Mas o que faz? A senhora confere as pastas, né? A administradora lhe manda essas pastas todo mês, a senhora dá uma olhadinha na despesa, se ela está ordenada, as pastas, né? Confere e assina. É só isso, não, mas dá trabalho nenhum, né? Então eu faço parte, é só isso, eu faço parte. Não é isso, gente? Não é isso, né? Uma figura absolutamente importante, né? Tá ok, tá bom. Obrigado, doutor Silvio Capanema. Palmas para o doutor Silvio Capanema. Obrigado. Eu vim aqui para ouvi-lo, inclusive, mas fui chamado com urgência no tribunal. Desculpem. A gente vê com tanta, né, energia os condomínios defendendo e escolhendo os síndicos não condôminos. Eu vejo que nós temos que ter talvez a mesma energia do condomínio também abrir possibilidade do Conselho Fiscal ser formado também por não condôminos, desde que sejam pessoas que melhor possam exercer a figura de fiscalização das contas do síndico e não deixar que alguns atos sejam praticados e não fiscalizados de forma célere por quem teria competência técnica funcional para isso. Tá? Bem, agora, para encerrar, nesse triplé que aqui formei, a relação do condômino, do locatário, no exercício do dever extrapatrimonial, no exercício do dever de convivência do locatário. Primeiro, esse dever extrapatrimonial, esse dever de convivência do locatário, mas antes disso, a gente falar da Assembleia de Condomínio, né? Falta ainda o critério do aspecto jurídico da Assembleia de Condomínio, locatário na Assembleia de Condomínio. Locatário pode participar da Assembleia de Condomínio. O parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 4.591, redação essa alterada pela Lei 9.267 de 96, informa que o locatário poderá participar das assembleias de condomínio e votar nas matérias que não envolvam despesas extraordinárias do condomínio, evidentemente na ausência do condômino locador, ou se, lógico, o condômino locador não constituir nenhum representante através da respectiva procuração. Né? Então, se o condômino locador não estiver presente, né, fisicamente, presencialmente ou através de um representante munido de procuração, o locatário, pelo que diz o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 4.591, poderá participar das assembleias desde que não tenha competência para votar as matérias que digam respeito às despesas extraordinárias do condomínio. Muito se discutiu se esse tipo de prerrogativa estaria amparada, recepcionada pelo atual diploma civil, pelo atual Código Civil, uma vez que o Código Civil não trata da figura do locatário participando de assembleia. Então, houve alguns doutrinadores que defenderam que essa prerrogativa estaria revogada pelo atual Código Civil. Mas, com a evolução doutrinária, jurisprudencial do atual Código Civil, o entendimento que se tem é que, uma vez que o Código Civil não trata desse tipo de prerrogativa, então ainda está vivo, a prerrogativa está vivo, o entendimento está viva, a norma presente no parágrafo 4º do artigo 24, portanto, o locatário poderá participar das assembleias mesmo sem procuração, até porque se tiver procuração já não é mais locatário, é um representante do condomínio. O locatário poderá participar das assembleias, mas está inibido de votar nas despesas extraordinárias. É uma norma cuja redação sempre foi muito criticada, e a gente continua criticando, porque ela abre margem, através de uma interpretação extensiva, né, de que o locatário poderá votar para tudo, né, desde que não seja despesa extraordinária. Então, todas as matérias que digam respeito a outras deliberações, o locatário poderá votar. E não é bem assim. Aí a gente tem que realmente utilizar
de raciocínios jurídicos, né, para identificar aonde o locatário poderá votar e onde não poderá votar em razão da natureza de algumas deliberações. Não é o fato da legislação abrir possibilidade ao locatário votar em todas as matérias, salvo aquelas que digam de despesas extraordinárias, que ele possa votar, por exemplo, nas matérias que digam respeito diretamente a direitos de propriedade. Como? O locatário pode votar, então, para a convenção do condomínio, alterar a convenção do condomínio? Que não. A convenção do condomínio, ela é um ato dirigido, destinado, evidentemente, aos condôminos. Então, só eles é que têm competência para votar na alteração, na aprovação de uma convenção de condomínio. O locatário pode votar para síndico do condomínio? A resposta que eu dou é que não, porque o síndico do condomínio, ele é o representante do condomínio. Por ser o representante do condomínio, ele representa, por via de consequência, os condôminos. Portanto, só aqueles representados, que são os condôminos, que possuem competência jurídica para votar no seu representante. Portanto, só o condômino pode votar para síndico do condomínio. Em que pese o locatário poder ser síndico, né, ele não pode votar para síndico. Ele pode ser síndico na razão da vontade dos condôminos, mas ele não pode votar para síndico do condomínio. Então, a gente tem que fazer essa separação. Agora, votar em regulamento interno do condomínio. Aí eu falo com alguma ousadia, né? Na verdade, eu nunca li nenhum tipo de entendimento nesse sentido, não sei se os meus pares aqui acompanham, mas eu sustento que o locatário pode. Né? Se o regimento interno do condomínio, cuja natureza, né, estatutária é diferente de uma convenção, a convenção apresenta o aspecto jurídico administrativo de funcionamento do condomínio, e o regulamento interno apartado, ele apresenta as normas de convivência, as normas do trato social do morador, do trato social do condômino ao utilizar as áreas comuns do prédio. Neste momento, quem tem a utilização em potencial teria então competência e legitimidade para votar. Então, entendo que o locatário pode votar sim numa alteração de regimento interno, uma aprovação de regimento interno, mesmo sem procuração do condômino locador, em razão da natureza estatutária desse tipo de regulamento. Agora sim, fala um dever de convivência. Em primeiro lugar, o dever de convivência, para quem reside em condomínio, para quem mora em condomínio, que opta por morar em condomínio, que é um ato evidentemente voluntário, ninguém é obrigado a morar em condomínio, mas quando eu moro em condomínio, opto em morar em condomínio, além do dever patrimonial, dever material que eu sou obrigado a cumprir, que é muito claro, né, quando a cota condominial lhe é destinada mensalmente, quando a pessoa se lembra que mora em condomínio, existe um outro dever que todos devem cumprir, que é o chamado dever imaterial, o dever de convivência, que não é um dever abstrato, né, que não é uma norma abstrata, uma norma positivada, né, a legislação ela positiva, né, a obrigatoriedade, o cumprimento do dever de convivência. Está lá, já foi até dito aqui, o André, ele chegou a destacar 2 desses dispositivos, está lá o artigo 1335, inciso 2 do Código Civil, são direitos do condômino usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais condôminos, ou seja, eu posso utilizar as partes comuns de acordo com a destinação, mas não posso, em razão dessa utilização, excluir os demais condôminos da utilização das partes comuns. Eu não posso excluir os compossuidores dessa utilização, utilizando as áreas comuns de forma inadvertida. Está lá no artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, são deveres do condômino dar às suas partes comuns a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos possuidores ou aos bons costumes. O dever de convivência aqui positivado, eu vou utilizar as partes, mas eu vou utilizar respeitando axiomas sociais que vão dar qualificação para os chamados deveres de convivência. Está lá o artigo 1337, parágrafo único do Código Civil, que diz que o condômino possuidor, que por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade e convivência com os demais possuidores, poderá ser constrangido ao pagamento de uma multa equivalente ao décuplo do valor atribuído às contribuições condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Ou seja, se eu for uma pessoa considerada de comportamento antissocial, ou seja, condômino ou possuidor, ou seja, locatário, é uma pessoa da qual essa norma ela é destinada, eu, ao ser enquadrado como condômino social, poderei pagar
condômino possuidor, uma multa equivalente ao décuplo do valor atribuído às contribuições condominiais, é o dever de convivência positivado. E por que não falar do dever de vizinhança? Lá do artigo 277 do Código Civil, que fala que o proprietário ou possuidor de um imóvel tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde, ao sossego e à segurança dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, dei exemplos aqui de normas, né, do dever de convivência que evidenciam que o dever de convivência, as normas não são abstratas, elas são positivas, são positivadas, são legisladas, o cuidado do legislador para que haja qualidade na convivência das pessoas residindo em propriedades urbanas, residindo em condomínios edilícios. E, evidentemente, o locatário residindo num condomínio, ele tem a obrigação de cumprir com todas essas normas, com todos esses deveres de convivência, uma vez que exerce a posse direta do imóvel. O próprio inciso 10 do artigo 23 da Lei 8245 informa lá que o locatário é obrigado, a obrigação que ele tem como proprietário do imóvel, ele é obrigado a cumprir a convenção e o regulamento interno. Está lá, na lei de locações, na lei de inquilinária. Locatário que, inclusive, infringe a convenção ou o regulamento interno poderá ser despejado, mesmo que esteja com seu aluguel em dia, mesmo que esteja cumprindo com seu dever patrimonial no contrato de locação, seu dever pecuniário do contrato de locação, ele poderá ser despejado por infringir um dever imaterial, um dever extrapatrimonial, que é o dever de convivência, uma vez que viola a convenção e viola o regulamento interno. O artigo 9º da Lei 8245 informa que é possível o despejo quando há infração legal ou contratual por parte do locatário. E a infração legal é o quê? Quando eu firo a lei, quando eu violo a lei, ao não cumprir a convenção, ao não cumprir o regulamento interno. E aí a gente fala, né, até uma abordagem que o Junqueira, André Junqueira, que nos sucedeu, tratou da locação por temporada, né? Ele inclusive até fez aqui um comentário com relação a uma situação da locação por temporada que causa muito dissabor na convivência dos condomínios, que é o limite de pessoas, né, nos imóveis. Os condomínios se sentem bastante perturbados, né, bastante incomodados com aquela locação, principalmente por temporada, aonde há um número ostensivo, né, um número importante de pessoas naquele imóvel que foi locado por temporada. E a gente vê até algumas evoluções na jurisprudência, o André Junqueira aqui já falou, mas eu vou só citar aqui 2 acordos que consolidam decisões de assembleias de condomínio limitando o número de pessoas no imóvel por locação temporária. A primeira delas foi emanada pela 4ª Câmara Civil num processo de 2008, né, na qual, né, a 4ª Câmara Civil, processo originário da comarca de Cabo Frio, ou seja, uma localidade bem propícia à locação de temporada, né. Em primeira instância, houve o condômino que entrou com uma ação para anular a decisão da Assembleia que limitou o número de pessoas nos imóveis. Esse condômino alugava o imóvel por temporada, né? Então entrou com uma ação para anular a decisão da Assembleia. E ganhou em primeira instância, né? Em primeira instância, o juiz monocrático da comarca de Cabo Frio entendeu que essa deliberação da Assembleia violava o direito de propriedade, né, uma vez que o direito de propriedade não poderia ser alterado por essa decisão da Assembleia, julgou procedente a ação desse condômino. Houve apelação por parte do condomínio e o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do condomínio, só para a gente citar alguns trechos aqui do acórdão, dizendo o seguinte: no caso vertente, observa-se que a centelha para a desavença advém do fato de o demandante, no verão de 2008, ter locado seu apartamento por temporada a um grupo de 19 pessoas que, segundo relatos constantes da Assembleia Geral Ordinária, teriam utilizado desordenadamente das áreas comuns, trazendo transtorno aos demais condôminos, inclusive no trato e no uso da piscina do imóvel. Tal sorte incide na espécie de regra constante no inciso 4 do artigo 336 do Código Civil, que eu disse para vocês há pouco, segundo o qual, a despeito da transmissão aos locatários dos poderes inerentes ao uso e gozo da propriedade, o exercício da posse direta do imóvel também se sujeita aos princípios da boa-fé e da função social da propriedade. Em razão disso, limita-se o exercício de direitos subjetivos. Ou
ou seja, assim, ele segue o dispositivo, entendendo que a aplicação da sanção limitadora era um exercício pleno da Assembleia Condominial, dando provimento ao recurso do condomínio. Em outro julgado, esse um pouco mais recente, 2017, outubro de 2017, ou seja, um fato bem novo, também da mesma forma, a decisão da Assembleia que limitou o número de pessoas na unidade habitacional, principalmente na locação de temporada. Houve, evidentemente, um inconformismo por parte do condômino, que entrou com ação anulatória também dessa decisão. Da mesma forma, houve, na primeira instância, tem sido os condôminos sendo vencedores. Os juízes monocráticos, eles continuam com a cabeça um pouco conservadora. Da mesma forma, em decisão monocrática, o juiz jogou procedente a ação, entendendo que esse tipo de deliberação violava o direito de propriedade, e na apelação do condomínio, aí sim houve sucesso, dando provimento à apelação, da mesma forma, daqui um pouco de traçando um pouquinho do que está aqui no acordo, né? Direito de propriedade que não pode ser exercido de forma absoluta em prejuízo ao sossego e segurança dos demais condôminos. A aplicação da teoria, isso é importante, da pluralidade de direitos limitados, precedentes da apelação do Tribunal de Justiça. O condômino pode dispor da sua unidade conforme melhor lhe convier, que é um direito que lhe assiste por força do artigo 335 do Código Civil e em função do exercício regular do direito de propriedade preconizado na Constituição. Por outro lado, existem limitações ao exercício desse direito e o limite é a perturbação ao sossego, saúde, segurança e aos bons costumes daqueles que detêm a copropriedade, além das limitações impostas pelo direito de vizinhança, artigo 277 do Código Civil. E ainda há limitação ao exercício do direito de propriedade em função da supremacia, isso é importante, da supremacia do interesse coletivo daqueles condôminos em geral diante do direito individual de cada condômino, teoria da pluralidade de direitos objetivos. E não há o que se falar na necessidade dessa deliberação ser através de uma alteração de convenção de condomínio pelo quórum 2/3 previsto no artigo 341, em razão de ter sido clara a intenção dos condôminos de estabelecer regras de convivência. Portanto, aplica-se o artigo 1353 do Código Civil, que diz que a Assembleia poderá deliberar em segunda convocação pela maioria dos votos presentes. Ou seja, aqui o tribunal não chegou a falar, mas ficou claro para mim que entendeu que esse tipo de deliberação é de norma regimental, de regulamento interno, que não precisa de quórum qualificado para a sua alteração ou para a criação de normas, entendendo que esse tipo de limitação ela se coaduna, ela fica mais próxima à criação de normas no regulamento do que de alteração de convenção de condomínio. Ela não se aproxima à convenção do condomínio, portanto, a limitação em Assembleia é lícita, e nesses dois acórdãos aqui houve sucesso dos condomínios no sentido de limitar o número de pessoas na unidade habitacional, quando isso flagrantemente se constitui em problemas do convívio desses locatários, principalmente esses de natureza de aluguel por temporada. Bem, eram essas as nossas considerações nesse tema da vivência dos condôminos, dos locatários de Assembleia. É evidentemente que a gente aqui, como eu falei de início, a gente quer sempre que essa convivência seja uma convivência harmoniosa, que os condomínios rompam o preconceito com seus locatários em Assembleia e que sigam a senda de Victor Hugo na sua obra Miseráveis, num trecho dessa obra imortal Miseráveis, que ele falava que o dia que a humanidade se der as mãos, os homens brincarão de ciranda em volta da terra. Muito obrigado pela paciência de vocês.